Irmãos, vamos dar então continuidade à nossa série expositiva em Gênesis. Hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 44. E para iniciarmos, eu peço que leiamos apenas o versículo 16. Gênesis 44, versículo 16. Que diz assim: Respondeu Judá: O que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos ilumine nesse momento. Pai, aqui está o teu povo, Deus, e como a tua palavra nos ensina, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o nosso desejo nessa manhã é que esse espaço de reunião se transforme para nós num espaço de banquete espiritual. E que pela iluminação do teu Espírito, ó Deus, o Senhor possa alimentar cada um de nós. Senhor Deus, rogamos que pela tua graça o Senhor possa saciar-nos. Que pela tua misericórdia cada um de nós aqui saia com a sua alma farta em tua presença, Pai. Fala conosco outra vez, como o Senhor tem feito ao longo dos anos, ó Pai. Alimenta-nos, restaura-nos, renova-nos, converte-nos, ó Deus. E nos ensina, ó Pai, a vivermos para a tua glória. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos avançado nessa série em Gênesis. Principalmente se você é novo por aqui, deixa eu tentar rapidamente situar vocês. Nós estamos já há algum tempo estudando este primeiro livro da Bíblia. E estamos aqui no período chamado período patriarcal. Estudamos já acerca de Abraão, Isaac, Jacó, e agora estamos estudando o que Deus tem feito, ou o que Deus fez na vida de um filho do patriarca Jacó, que se chama José. Essa história começou no capítulo 37, você lembra muito bem, é uma história famosíssima. E o contexto maior no qual vai se inserir a pregação de hoje são os dois últimos capítulos, capítulos 42, capítulo de número 43, quando os filhos de Jacó, por causa da fome, descem ao Egito em busca de alimento. E ali eles encontram não apenas alimento, mas eles encontram dificuldades. Ali eles encontram perigos. Ali eles são provados. Vocês lembram da prova que havia no capítulo 42? O seu irmão Simeão fica preso, eles voltam para Canaã, mas com a condição de, ao retornarem, trazer o seu filho caçula Benjamim. E não demorou muito para que os alimentos acabassem, para que a fome batesse na porta outra vez, e eles precisassem descer ao Egito, agora com Benjamim, a fim de libertar o seu irmão Simeão e de conseguir mais alimento para a sua família. Bem, até então parecia que tinha dado tudo certo. Eles foram muito bem recepcionados nesse retorno ao Egito. O texto que nós lemos no capítulo anterior, inclusive, nos disse que eles tinham sido recepcionados com um grande banquete. Comeram e beberam alegremente na casa do administrador do Egito, José, o irmão que eles não tinham reconhecido. E agora então chegamos ao capítulo 44, e outra vez são estes os personagens que nós temos diante de nós outra vez. É José, aquele homem que era amado pelo seu pai, mas odiado por seus irmãos. Aquele homem que havia sido aquele homem contra quem estava o ódio dos seus 11 irmãos, mas o homem que também, ao mesmo tempo, sobre ele pesava a boa mão de Deus. E a bênção de Deus era tão grande na vida dele que todos podiam perceber isso. E aqui tem também os seus irmãos, de uma conduta duvidosa, de um caráter comprometido. E agora eles vão ser submetidos a um novo teste no capítulo 44.
será que eles vão se sair melhor do que se saíram no capítulo 42? Antes da gente entrar no texto, eu queria aqui fazer uma advertência, que é válida não apenas para esse texto, mas para qualquer texto narrativo da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, especialmente quando nós estamos diante de algum personagem cativante, nós corremos o risco de nos encantarmos tanto com a história daquele personagem e deixarmos de perceber o grande personagem da Bíblia, que é Deus. Então, à medida em que nós vamos avançando em Gênesis, capítulo 37, 39, 40 e assim por diante, você vai se encantando tanto com esse personagem José, pela sua integridade, pela sua fé, pela forma abundante como Deus abençoa esse homem, que você pode ser tentado a deixar de perceber que essa história, antes de tudo, não é sobre José. Essa história é sobre Deus. A Bíblia não é sobre Abraão, não é sobre José, não é sobre Jó, não é sobre Paulo. A Bíblia é sobre Deus. Então, à medida em que a gente lê esse capítulo, procure perceber o grande protagonista dessa história, que é Deus. Para além de José e dos seus 11 irmãos, o que Deus está fazendo ao longo destes versículos? Abra comigo a sua Bíblia outra vez. Gênesis 44, e como uma primeira divisão dessa mensagem, eu gostaria de sugerir que nós vamos observar primeiramente Deus provando os corações. Essa é a nossa primeira divisão, Deus prova os corações. Versículos de número 1 a 13. Diz assim o texto: José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloque a prata de cada um na boca da bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinha se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuir o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes estas palavras. Mas eles lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do meu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo. Somente quem for encontrado com ela será o meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e a abriu. O administrador começou então a buscar, desde a bagagem do mais velho até o mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disto, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a sua carga de novo em seus próprios jumentos e retornaram à cidade. Meus irmãos, isso que nós acabamos de ler no capítulo 44 é um contraste absurdo com a forma como essa história terminou no capítulo 43. Tiveram uma noite de reis e acordaram na iminência de virar escravos, se não mortos. O que nós temos aqui é um teste, o teste da taça. Esse vai ser o último teste que os irmãos irão enfrentar.
Na verdade, toda essa história do capítulo 44 é a última tensão que se estabelece antes do grande clímax dessa história. Toda a narrativa é feita exatamente disso. São tensões que vão sendo adicionadas umas às outras, até que você chega à grande tensão, chamada clímax. E essa grande tensão é que vai exigir o desfecho daquela história. Pois bem, o que nós temos aqui no capítulo 44 é a última tensão, antes que venha o clímax desta história. E essa tensão se estabelece justamente por essa história da taça. No passado, capítulo 42, eles já tinham visto que o dinheiro que eles tinham levado para comprar mantimento no Egito havia aparecido de forma surpreendente outra vez em seus próprios sacos. E agora vocês viram que não apenas o dinheiro vai aparecer novamente, mas a própria taça do administrador do Egito vai aparecer no saco do irmão mais novo, Benjamim. Esse é um teste, digamos assim, hollywoodiano, não é? E os comentaristas bíblicos, eles tentam conjecturar acerca de qual seria o objetivo de José ao colocar os seus irmãos num teste terrível como este. A maioria deles vai dizer, olha, José está querendo saber se eles vão fazer com Benjamim a mesma coisa que haviam feito com ele. Entregar o seu irmão para ser escravo no Egito. Não foi exatamente isso que os irmãos haviam feito no capítulo 37 com José? Entregaram o seu irmão, venderam o seu irmão para que ele fosse escravo. Então, quem sabe aqui, ao chegar no capítulo 44, conscientes de que agora Benjamim era o irmão preferido do papai, conscientes de que ele era o objeto do ciúme inteiro da família, quem sabe não fosse a grande oportunidade para os irmãos se livrarem desse segundo chato. O primeiro já tinha caído fora. Não seria essa uma boa hora deles se livrarem do segundo irmão, caçula, mimado e predileto? Era só entregar ele para o administrador do Egito e voltar para casa e dizer ao pai, não deu. Trouxemos alimento, salvaremos a nossa família, mas vamos perder mais um irmão. E da mesma forma como Jacó não havia morrido da primeira vez em que um filho seu se foi, com certeza não era dessa segunda vez que Jacó iria morrer. Ele iria sobreviver. Outros comentaristas dizem, não, gente. José está tentando dar um jeito de se apropriar, digamos assim, da guarda do seu irmão mais jovem. Porque esse irmão é o único que é filho da sua mãe. A sua mãe, Raquel, só teve 2 filhos, Benjamim e José. E José sabe que agora que ele saiu de casa, o ódio dos seus irmãos vai se voltar contra Benjamim. Então, por ele ser irmão do mesmo pai e da mesma mãe de José, diferente de todos os outros, essa seria uma oportunidade para que José trouxesse ele para morar consigo e para lhe dar uma vida digna, distante da fúria e da inveja dos seus irmãos. Nós não podemos ser dogmáticos quanto a isso, é possível, mas nós não temos informações bíblicas o suficiente para que nós possamos dizer se é uma coisa ou outra. O mais certo, levando em conta o contexto que nós encontramos 44, aqui no capítulo de número 44, é aquilo que João Calvino aponta comentando esse texto. João Calvino diz o que se pode dizer é que esta história da taça é um teste cujo objetivo é perfurar o coração dos seus irmãos. Perfurar aqui não para maltratar, perfurar aqui não para se vingar dos seus irmãos, mas perfurar no sentido de enviar uma sonda ao coração deles, para saber o que é que tem lá dentro. Através desta experiência, esses irmãos poderiam demonstrar se eles ainda eram os mesmos do capítulo 37, ou se de lá para cá eles teriam aprendido alguma coisa nessa vida. Portanto,
A partir dessa experiência, diferente do que aconteceu no capítulo 42, aqui eles teriam como ter o seu caráter provado e, quem sabe, aprovado ou reprovado. E diante da situação tensa que se estabeleceu, o resultado, como nós acabamos de ler, é que os irmãos, ao perceber a desgraça que havia caído sobre eles, e ao considerar as consequências que isso poderia acarretar na vida deles, eles rasgaram as suas vestes. E quando nós lemos uma expressão como essa, talvez isso não signifique muita coisa para nós. Não é uma coisa da nossa cultura. Nós não sabemos o que isso significa de fato. Parece apenas um costume estranho. Mas se você levar em consideração a cultura da qual esses homens saíram, rasgar as vestes em público é o sinal extremo de desespero. É o sinal extremo de desesperança. Significa que você desistiu de tudo. Significa que você reconhece que agora a sua vida chegou ao fim. E por que teria chegado ao fim a vida deles? Apenas por causa de uma taça? Não, não é apenas uma taça. Levemos em consideração que esses homens não eram crianças. Eles não eram jovens em busca de uma aventura no Egito. Eles eram, a essa altura da vida, pais de família. Haviam deixado para trás não apenas o seu pai Jacó, mas haviam deixado para trás também as suas esposas e os seus filhos. Esses homens deixaram para trás também os seus meios de subsistência. Seus campos, rebanhos, havia tudo ficado para trás. E deixaram para trás também pessoas que dependiam deles, seus servos. Portanto, na iminência deles morrerem ou de apodrecerem no Egito como escravo, era a maior desgraça que poderia acontecer em suas vidas, não apenas para esses 11, mas para todo aquele clã que deles dependiam. E é por causa disso, então, que eles se veem desesperados, eles se veem sem esperança alguma e eles rasgam as suas vestes. Tem um outro motivo ainda que poderia ainda aguçar esse sentimento desesperador. Porque a família de Jacó, não é uma família qualquer na terra. É uma família que vive em busca do cumprimento de uma promessa. A promessa que Deus tinha feito para o seu antepassado Abraão, de que eles herdariam uma terra, de que eles conquistariam uma descendência numerosa e de que eles viveriam uma bênção sem precedentes na terra. Então, agora que os 11 irmãos estão para ser escravizados, era como se a grande narrativa que moveu essa família ao longo das décadas fosse tudo por água abaixo. Tudo aquilo que eles ouviram acerca do seu bisavô, acerca do seu avô, da promessa que Deus havia feito para eles, do chamado que Deus fez para Abraão em Gênesis 12, a fim de que ele saísse da sua terra e caminhasse em direção a uma terra prometida, tudo isto agora estava para cair por água abaixo. Se eles de fato fossem sofrer a penalidade que, ao que parece, recairia sobre eles. Por causa disso, então, esses homens se desesperam. Isso foi para eles como a gota d'água, diante de tantas desventuras que eles haviam vivido nessas idas e vindas ao Egito. Essa era a gota d'água. Sabe quando tudo deu errado, e você pensa que não pode mais, não tem nada que dá errado, nada pior do que o que você já enfrentou, e aí o que você menos espera acontece. E coloca de uma hora para outra todos os seus planos de água abaixo. E por causa disso é que eles rasgam as suas vestes. Não era totalmente esperado que a essa altura os irmãos de José se perguntassem: o que é isso que está acontecendo com a gente? Onde está Deus nisso? Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que fez uma promessa aos seus servos. Onde é que Ele está agora? Agora que está tudo em risco, agora que está tudo ameaçado a desaparecer, onde é que está Deus?
Onde é que está Deus enquanto sofremos? Onde é que está Deus enquanto nós estamos prestes a virarmos escravos no Egito? E o povo da promessa a desaparecer, onde Deus está no meio disso tudo? Eu creio que aqui nós já temos uma lição. É de nós olharmos para nós mesmos e nos perguntarmos como é que nós reagimos às provações que Deus nos envia. Sim, porque as provações, elas não vêm do nada. Elas não surgem do acaso. As provações chegam à nossa vida porque Deus nos envia. É Deus que está provando esses homens, e vocês vão ver que eles mesmos vão reconhecer isso em alguns versículos adiante. E por causa disso, nós então sabemos que quando nós enfrentamos provações, se nós temos uma perspectiva divina quanto a essa vida, nós não deveríamos nos desesperar. Essa não deveria ser a resposta de uma pessoa que crê em Deus e que confia em Deus. Sabemos que Ele envia provações às nossas vidas, essas provações machucam bastante a gente, essas provações fazem a gente chorar, fazem a gente ficar à noite sem conseguir dormir, mas nunca deveria nos levar ao desespero, se nós estamos passando por elas, considerando o Deus a quem nós servimos. Irmãos, o sofrimento, ele pode vir a nós de 3 formas pelo menos. O sofrimento pode vir à minha vida através de um infortúnio natural. É uma enchente que leva a minha casa, é um diagnóstico de uma doença terminal, é o cônjuge que vai embora, é a crise financeira que pode se estabelecer em nossa vida. Coisas que nós não temos muito controle. De repente acontece. Como essa fome que se estabeleceu em Canaã. Eles não tinham controle sobre isso. De repente vem um período de estiagem, essa estiagem provoca uma fome e essa fome gera sofrimento. Você não tem controle sobre isso. Essa é uma maneira. Uma segunda maneira como o sofrimento pode vir à nossa vida é através das nossas decisões equivocadas. O que significa dos nossos pecados. O meu pecado acarreta culpa e acarreta consequências dolorosas para a minha vida. E ainda que esse pecado dure uma noite, ou 5 minutos, ou um segundo que seja, às vezes você vai amargar suas consequências e a culpa por anos. E isso machuca muito a gente. Uma terceira forma como você pode sofrer é quando você é vítima do pecado de uma outra pessoa. Quando você é vítima da maldade de uma outra pessoa. Nós somos pecadores e as pessoas que estão à nossa volta também são. Os pecados delas podem me afetar, podem me machucar, podem me prejudicar, tanto quanto o meu pecado também pode machucar e prejudicar as pessoas que estão à nossa volta. Se você considerar essa história que nós acabamos de ler, essas 3 fontes de sofrimento estão aqui presentes no texto. Sim, eles estão sofrendo por causa de um infortúnio natural, a fome. Não fosse a fome, eles não teriam descido ao Egito e nada disso teria acontecido com eles. Eles estão sofrendo também por causa dos seus próprios pecados. Estes homens carregam uma culpa, essa culpa já apareceu no livro de Gênesis. Ela vai reaparecer agora nesse capítulo 44 outra vez. E eles estão sofrendo também em decorrência da sua própria maldade. E além disso, de alguma forma, eles estão sofrendo pela ação de um terceiro que se colocou na vida deles. E como que numa brincadeira sem graça, coloca na bagagem dele o dinheiro que eles haviam pago e, não achando pouco, colocam uma taça. Eles sabem que alguém fez isso. Eles sabem que essa taça não foi parar lá num passe de mágica. Alguém fez isso. Talvez eles não tenham como provar que eles não tenham culpa, mas eles sabem que a mão de alguém colocou isso lá. E tudo isso, meus irmãos, traz sofrimento, mas o ponto é, o cristão deveria encarar o sofrimento de uma forma diferente daquela como o não cristão encara. Eu sei que isso é contracultural, isso é sobrenatural,
Mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Eu queria ler para vocês alguns textos. Não precisa abrir sua Bíblia. Mas considere, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Considere, por exemplo, o que Paulo diz também, segundo aos Coríntios, capítulo 4, quando ele diz assim: temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E depois Paulo diz: por isso nós não desanimamos. Porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Você entende por que é que nós temos motivos para encarar provações, para encarar adversidades, para encarar sofrimento de uma forma diferente, como o mundo percebe? Então, meus irmãos, levando isso em consideração, eu penso que nós poderíamos aprender com essa história que nós não precisamos nos desesperar quando estamos diante de provações. Ainda que nós soframos, ainda que nós choramos, nós podemos suportar as provações com confiança, não em nós mesmos, não em nossa capacidade de suportá-las, mas confiando sempre no Senhor. E algo que nós nunca deveríamos esquecer quando nós enfrentamos o sofrimento. Pelo menos 3 coisas você deveria manter em mente enquanto você atravessa dias difíceis. Em primeiro lugar, que Deus está no controle. Talvez você tenha perdido o controle da situação. É possível. Mas não pense que a mesma coisa sucedeu ao Senhor. Ainda que você tenha perdido o controle da situação, ainda que você não saiba o que fazer, saiba disto: Deus continua no controle. Uma segunda coisa que você deveria lembrar enquanto você enfrenta adversidades é que as nossas provações, elas nunca ultrapassarão a nossa capacidade de suportá-las. Deus conhece os nossos limites. E Ele envia as nossas provações na medida da nossa capacidade de suportá-las. Deus não nos envia provações acima da nossa resistência. E em terceiro lugar, e mais importante, eu queria que você nunca esquecesse disso, que as nossas provações, os nossos sofrimentos, as adversidades que nós enfrentamos, elas não são, absolutamente elas não são experiências dolorosas inúteis. Quando nós estamos sofrendo, nós pensamos: meu Deus, onde é que tu estás? Deus continua reinando. Deus continua agindo. Quando nós enfrentamos sofrimento, perguntamos: Senhor, por que isso? Senhor, por que eu? Como se nós estivéssemos enfrentando um sofrimento inútil. Como se fosse uma experiência dolorosa inútil, e não é. Nas mãos de Deus, nenhuma experiência boa ou má é inútil. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas, todas, sem exceção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que foram chamados pelo seu propósito eterno. Deus está utilizando, meus irmãos, todas as nossas experiências, sejam elas boas, sejam elas dolorosas. Deus está utilizando tudo isso como matéria-prima, como instrumentos para nos aperfeiçoar, a fim de que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, nosso Mestre. Nenhuma das nossas experiências difíceis serão inúteis. Deus não vai desperdiçar nada. Tudo isso é precioso
nas mãos de Deus, para formar em nós o caráter do homem e da mulher que Ele deseja que nós sejamos. Amém? O que nós podemos mais perceber Deus fazendo nessa história? Abra sua Bíblia comigo outra vez, capítulo 44, e vamos continuar lendo o texto. Em segundo lugar, eu queria que você percebesse nesse texto que Deus está não apenas provando os corações, mas que em segundo lugar, Deus está expondo a culpa. Deus está expondo a culpa. Versículos de número 14 a 17. O texto bíblico diz assim: quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será o meu escravo. Os demais voltem em paz para a casa do seu pai. Irmãos, uma narrativa bíblica, ela pode ser tecida com muitos recursos literários. E um recurso literário que nós frequentemente vemos empregado na palavra de Deus é a ironia. São inversões que vão acontecendo ao longo do texto bíblico. É o que nós estamos vendo nesse texto outra vez. Há uma ironia, há várias ironias, na verdade, nesse texto. Veja, nós vimos que esses homens tinham acabado de rasgar as suas vestes, não foi isso? Mas se você lembrar bem, rasgar as vestes é exatamente o que o pai deles fez lá no capítulo 37, quando soube que o seu irmão, quer dizer, que o seu filho havia sido acidentalmente morto por um animal. Jacó rasgou as suas vestes. Agora, quando esses homens chegam diante de José, o texto diz claramente, o autor bíblico faz questão de registrar isso, que eles se curvam diante de José. Não é exatamente a mesma coisa que nós temos visto no capítulo 37. Não era exatamente esse o sonho que José tinha, que os feixes se curvavam diante dele. Então vá percebendo as várias ironias, vá percebendo as várias inversões que vão se estabelecendo nesse texto. Essas inversões, elas não vão acontecendo por acaso. Elas acontecem como resultado do trabalho do grande protagonista da história, que é Deus, que está orquestrando tudo isso para que a história tenha um final, não como os homens desejam, mas como Deus deseja. Além disso, eu gostaria que você observasse nesse texto a pergunta que José faz para os seus irmãos: o que é que vocês fizeram? O que foi isso? O que é que deu na cabeça de vocês para me aprontar uma dessas? Como é que vocês podem ser tão ingratos desse jeito? Vocês foram tão bem tratados, como é que vocês retribuem dessa forma? Veja, estes homens já haviam sido antes acusados de espionagem, lembram disso? Capítulo 42, a acusação era exatamente espionagem. Vocês vieram aqui espiar a terra. Agora, uma nova acusação de furto. Não bastava tudo que já aconteceu, não bastava a forma generosa como vocês foram tratados pelo Egito, vocês ainda furtam a taça do administrador do Egito. Essa pergunta deixou os irmãos na saia justa, como nós costumamos dizer. Porque, por um lado, eles sabiam que eram inocentes. E eles dizem isso na resposta: como podemos provar a nossa inocência? Só que nada além disso poderia ser dito que não configurasse uma acusação contra o próprio José ou contra alguém
da sua casa. Vocês acham que eles poderiam dizer diante de José: alguém da sua casa colocou essa taça na nossa bagagem? Não poderiam dizer isso. É por isso que eles ficam sem resposta. É por isso que eles ficam sem argumentos. Eles ficam sem ter o que dizer. Por quê? Porque eles estão encurralados. Isso acontece com a gente também. Às vezes, nós somos colocados em algumas situações tão difíceis na vida, que nós não sabemos nem o que dizer. E qualquer coisa que nós venhamos a dizer pode piorar a situação. Você já se sentiu assim? Você já se viu numa situação como essa? E você pensa: é melhor eu ficar calado, para as coisas não ficarem mais difíceis do que já estão. Eu também queria que você observasse aquilo que nós lemos na abertura da mensagem. Capítulo 44, versículo 16. Os irmãos de José são tomados pela consciência e eles dizem: Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Veja, por um lado eles tinham dito: nós somos inocentes. Mas no mesmo versículo ele diz que eles são culpados de alguma maldade e que agora Deus está trazendo esta maldade, Deus está trazendo este pecado à tona. E aquilo que está acontecendo com eles está acontecendo também em decorrência do seu próprio pecado. Não apenas a fome, não apenas alguém colocou a taça, mas também a sua própria maldade, a sua própria culpa está contribuindo para que eles cheguem numa situação complicada como essa em que eles estão vivendo aqui. O que nós temos aqui é Deus despertando a consciência desses homens. A princípio, quando eles aparecem nessa história, eles se portam como pessoas completamente alienadas, como pessoas completamente ímpias. Mas agora a consciência começa a pesar. A culpa, ela vem à tona e eles percebem que aquilo que está acontecendo com eles tem o dedo de Deus. É Deus que está agindo naquela situação e por causa disso eles dizem: nós somos culpados. Veja, eles não estão aqui negando as causas secundárias, mas eles estão, antes de tudo, reconhecendo que Deus está envolvido nisso. E de fato, meus irmãos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no coração desses irmãos. A princípio de caráter duvidoso, como eu já havia dito, mas agora parece que algo diferente começa a acontecer com eles. Deus está trabalhando também no coração de José, e está dando a José a oportunidade de rever os seus ressentimentos, rever as suas mágoas, rever as suas experiências dolorosas. Se você pensa bem, Deus está trabalhando inclusive em Jacó, que continua lá em Canaã, mas que aquela idolatria que ele tem pelos seus filhos, que a sua esposa Raquel lhe deu, estão sendo uma a uma tratadas. Ele perdeu José, pensou que iria morrer, não morreu. E agora ele deixa Benjamim partir e está passando muito bem. Então Deus está agindo na vida desses irmãos, Deus está agindo na vida de José, Deus está agindo na vida de Jacó também. Você já viu aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, não é? E algumas pessoas se apressam a dizer: não, Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que não temos capacidade para perceber a exatidão das linhas pelas quais Deus escreve a nossa história. Enfim, não sei, decida se as linhas são tortas ou não. O fato é, Deus está sempre agindo. Deus, ele é o protagonista. E mesmo quando nós menos esperamos, mesmo naquelas situações que para nós é algo inimaginável, uma coisa nós podemos ter certeza: Deus está agindo. Deus está operando, não segundo as nossas vontades, não segundo as nossas preferências, não da forma como nós desejaríamos ver Deus agindo, mas da forma que Ele sabe que é o melhor para nós. Não o melhor de ser mais confortável, mas o melhor no sentido daquilo que Ele está produzindo em nós. Do caráter que está sendo aperfeiçoado, ainda que em decorrência de muito sofrimento e de muitas lágrimas. Uma coisa sabemos: Deus está sempre agindo.
Por causa disso, meus irmãos, eu creio que esta história nos ensina que Deus, agindo em nossas vidas, Deus revelando-se em nossas vidas, Ele exige que nós desenvolvamos essa capacidade de perceber a sua mão escrevendo a nossa história. Nós não podemos passar pelos sofrimentos e não perceber Deus agindo ali. Na verdade, seria a forma mais dolorosa, a forma mais cruel de nós experimentarmos o sofrimento, é se nós passarmos por ele e não percebermos que Deus está conosco e que Deus está agindo. Então, se você está sofrendo, se você está chorando, se você está amargando alguma situação adversa na vida, não faça isso olhando apenas para si mesmo. Não faça isso apenas olhando para as suas adversidades. Em meio ao sofrimento, busque tirar os olhos de si mesmo e olhar para Deus. Perceber que Deus está com você, que Deus está agindo na sua vida, ainda que não seja da forma como você acha melhor. Mas não olhe apenas para si mesmo, eleve os seus olhos. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, eleve os seus olhos e perceba que Deus está agindo. Uma outra aplicação que eu penso ser muito útil aqui nesse ponto, é a forma como nós administramos a culpa. Nós vivemos num mundo que rejeita qualquer sentimento de culpa. Tem uma tal de uma culpa cristã que se diz por aí. As pessoas estão querendo a todo custo se livrar da chamada culpa cristã. É assim, se uma mulher praticou um aborto e se sente culpada por isso, as pessoas da nossa época vão dizer, olha, essa culpa ela é totalmente indevida. Essa culpa não é genuína, ela é socialmente imposta. É a culpa cristã. Se alguém fez alguma coisa errada, tomou uma decisão equivocada na vida e está sentindo o inferno na terra, os homens da nossa época vão dizer, o que você precisa fazer é se livrar desse sentimento de culpa. Ou pense, por exemplo, eu já vi diversas vezes, celebridades quando são entrevistadas, e eles perguntam sobre a sua história, perguntam sobre a sua vida. Muitas celebridades dizem assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Já ouviram isso? Como se isso fosse um sinal de maturidade emocional, não se arrepender de nada. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que está sufocando a culpa. Numa sociedade que está entorpecendo a mente para não perceber esses alertas importantes que a nossa consciência nos dá. De que se nós fizemos algo errado, nós precisamos reconhecer isso. E nós precisamos tratar essa culpa. Veja, a culpa não é para ser um instrumento de tortura na nossa vida. A culpa é um sinal que nós precisamos de tratamento, que nós precisamos de cura. E quando a culpa é devidamente administrada, o que significa dizer, quando a culpa é biblicamente administrada, ela é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para operar transformação. Então, se você sente culpa por algo que você fez, não busque suprimir esse sentimento. Busque tratá-lo adequadamente, à luz da palavra de Deus, que exige que nós confessemos os nossos pecados, que nós abandonemos os nossos pecados e que nós nos apropriemos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Em terceiro lugar, o que mais podemos ver Deus fazendo nessa história? De que forma Deus está agindo, além de provar os corações, além de trazer a culpa à tona. Em terceiro lugar, eu queria observar nesse texto com você que Deus está transformando pecadores. Continue a leitura comigo, capítulo 34, e vamos ler agora do versículo 18 ao versículo de número 34. Então Judá dirigiu-se a ele dizendo, por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou.
e seu pai o ama muito. Então disseste aos teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste aos teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao teu servo, a meu pai, contamo-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não podemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos, um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhes acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que o meu pai, que já é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. E além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei esta culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permita que ele volte com os seus irmãos. Como poderei voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Você consegue perceber aqui alguma coisa diferente na fala de Judá? Esse homem surge no capítulo 37 como um sujeito totalmente alienado, um sujeito totalmente ímpio. Na hora em que eles pegam José para matá-lo, Judá diz uma palavra que é terrível. Ele diz: para que nós vamos matar? O que é que nós ganharíamos com isso? Vamos vendê-lo como escravo, e assim nós teremos dinheiro. Ou seja, ele só não mata o jovem porque isso não dá lucro. Então eles acham algo mais útil para fazer com aquele jovem, que é vender e conseguir algum dinheiro às custas dele. No capítulo 38 de Gênesis, Judá ainda é um sujeito ímpio. Ele sai da família do seu pai, vai viver no meio de um povo pagão, se mistura, se casa com uma mulher que não é da sua linhagem. E ele acumula um pecado atrás do outro. É um homem que não se importa com ninguém. Não se importa com o seu pai, não se importa com seus irmãos, não se importa com o seu clã, e não se importa nem com a sua nora viúva. Mas quando nós chegamos agora no capítulo 44, Judá é um homem transformado. Alguma coisa aconteceu no coração dele. Deus agiu ao longo dos anos e de alguma forma virou a chave. E nesse discurso que nós acabamos de ler, nós percebemos a fala de um homem transformado. Agora ele se importa com o seu pai, agora ele se importa com seu irmão, agora ele é um homem de palavra, e mais do que isso, é um homem que pode se sacrificar em benefício do seu irmão e em benefício do seu pai. Deus transforma pecadores. Irmãos, esse ato de Judá, de se colocar no lugar de Benjamim e se oferecer diante de José para sofrer a execução da pena no lugar dele, é tão significativo que a partir deste momento Judá vai tornar-se o líder da sua família. Ele não é o irmão mais velho, ele é o 4º irmão. Você tem Rubens, você tem Levi e você tem Simeão. O Rubens, Simeão e Levi. Mas esses 3 irmãos foram desqualificados. E no lugar dele, Judá se levanta agora como líder do seu clã. Pela sua coragem,
pelo seu heroísmo de defender o seu irmão às custas da sua própria vida. E não apenas isso, mas ele se torna também um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele se torna uma sombra de Cristo no Antigo Testamento. E embora esse assunto de sombras e tipologia seja um tanto difícil, porque a gente pode ser tentado a alegorizar o texto, pelo menos no caso de Judá nós temos uma garantia bíblica, que é o seguinte: alguns anos mais tarde, antes de Jacó morrer, quando ele vai pronunciar bênçãos sobre os seus filhos, olha o que Jacó diz acerca do seu filho Judá. Ele diz assim: Judá é um leão novo, você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? E aí Jacó diz, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Você consegue perceber isso? Há bênçãos na vida de Judá que não cabem na vida de um homem sozinho, de um homem meramente humano, que não cabem na vida de um homem mortal. Judá estava ali em Gênesis apontando para Cristo. E agora você sabe, por exemplo, por que depois Jesus vai ficar conhecido como o leão da tribo de Judá. É porque Judá, pela sua postura, pelo seu amor sacrificial, ele se torna um tipo de Jesus. Mas veja, o tipo, embora guarde alguma relação de semelhança, ele não guarda nenhuma relação de equivalência. Embora em alguns aspectos Judá seja semelhante a Jesus, é bem verdade que também ele é muito maior e muito melhor e superior a Jesus. Porque se a semelhança de Judá, Jesus também tem um acordo com o seu Pai para na plenitude dos tempos encarnar e vir ao mundo, morrer pelos eleitos. Jesus é muito superior a Judá, porque Judá está se sacrificando por um irmão, ao mesmo tempo em que ele é tomado pela culpa de já haver traído um outro irmão. Jesus é superior a ele porque morreu pelos seus irmãos, sem nunca haver traído nenhum deles. Enquanto Judá defendeu Benjamim, Jesus defende não apenas ou não apenas poucos filhos de Deus, mas todos quanto o Senhor elegeu para a vida eterna. E enquanto Judá se ofereceu como resgate para se tornar escravo no Egito, para salvar Benjamim, Jesus oferece a sua vida não apenas para ser escravo por alguns anos, mas para morrer e para, em nosso lugar, enfrentar o inferno do afastamento de Deus enquanto esteve na cruz. Então, se por um lado Judá aponta para Cristo, por outro lado, todos nós somos Benjamim. Todos nós somos amados pelo Pai, mas ao mesmo tempo sujeitos a muitas tribulações nessa vida. Todos nós somos Benjamim no sentido de que nós somos incapazes de defendermos a nós mesmos quando enfrentamos situações adversas nessa vida. E todos nós somos Benjamim no sentido de que se não fosse o Senhor a intervir em nossa vida, nós éramos sujeitos a morrermos como escravos do pecado. Até que Deus teve misericórdia de nós e enviou Jesus, que nos substituiu na execução da pena, e aquela pena de morte que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Cristo, para que a vida que Ele conquistou pela sua morte pudesse ser herdada por nós, seus servos, por nós, aqueles que pela graça de Deus se apropriam da salvação. Essa história nos ensina, queridos, que uma vez que Deus transforma pecadores, nós precisamos saber que à medida em que nós vamos suportando provações nessa vida, além de nós não cairmos no desespero e além de nós sabermos que Deus está agindo, as provações que nós enfrentamos, elas são extremamente úteis, porque mais do que qualquer outra coisa nessa vida, elas nos lembram que nós precisamos de um Salvador. Às vezes as provações são tão grandes que nós não vemos saída, e aí nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, só Tu é que pode me livrar dessa provação.
Só o Senhor é que pode me fazer sobreviver a essa adversidade. Só o Senhor é que pode me colocar numa outra realidade. Olha como uma provação, olha como uma adversidade pode ser um instrumento útil nas mãos de Deus, porque ela nos faz lembrar do que nós realmente precisamos. Nós precisamos de um Salvador. Vocês observaram que quando essa trama chegou à sua tensão e os irmãos estavam na iminência de ser escravizados no Egito, outras necessidades que eles traziam na narrativa até então ficaram em segundo plano. Agora não se fala mais de grão, de fome, de comida. Agora não se fala mais de ressentimentos. Tudo isso ficou em segundo plano, porque o que eles mais precisavam ali era escapar daquela situação. A nossa vida não é diferente. Quando a adversidade intensa chega em nossas vidas, outros desejos, outros sonhos, outros planos, fica tudo em segundo plano, porque nós somos tomados à consciência de que nós realmente precisamos é que Deus envie um Salvador que intervenha em nossas vidas e faça por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Portanto, meus irmãos, que vocês não desperdicem as provações pelas quais vocês passam, porque Deus está utilizando tudo isso para aperfeiçoar o seu caráter. Deus está utilizando tudo isso para fazer você correr cada vez mais para os braços de Cristo, e não há outro lugar melhor para se estar que não sejam esses. Amém? Para concluir, eu queria compartilhar com vocês uma história da minha infância. Eu já havia falado para vocês de como Deus havia utilizado minha avó para me discipular, não é? Deixa eu contar para vocês outra história com esses mesmos personagens. Nós íamos ao culto a pé, não tínhamos carro. E era um caminho tranquilo, nós íamos felizes, com uma expectativa muito grande de nos alegrarmos na presença de Deus no culto. O nosso caminho, ele era tranquilo, era bem iluminado, era pavimentado, exceto por um trecho em que nós precisávamos subir pela linha do trem e atravessar uma ribanceira. Vocês sabem o que é? Um barranco de terra. A linha do trem passava por cima, né, da ribanceira, e nós precisávamos subir para essa linha para poder acessar esse outro lado do bairro onde a igreja se localizava. Esse trecho era terrível, porque ele era escuro, era em cima de uma ribanceira, e como se já não fosse problema suficiente para uma senhora idosa e para uma criança, vez por outra o trem passava. Não era sempre, mas vez por outra passava. E quando nós ouvíamos o trem se aproximando, era o tempo suficiente para que nós descêssemos da linha e ficássemos num espaço que tinha assim, logo abaixo, entre o trem que passava atrás e a ribanceira que já ia caindo. Era o espaço suficiente para nós descermos da linha, ficarmos de costas ali para o trem, e enquanto o trem passava eu ouvia um barulho ensurdecedor e um vento terrível passando atrás de nós. E aqueles segundos pareciam ser horas de medo, não é? Mas apesar do barulho do trem, eu podia perceber nitidamente duas coisas. Primeiro, a mão da minha avó me apertando bem muito. Minha avó apertava a minha mão com toda a força do mundo. Igual eu segurando o tuco, né? E outra coisa que eu não podia deixar de perceber, apesar do barulho do trem, era a minha avó falando em alta voz assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E enquanto tivesse trem passando, ali estava minha avó glorificando ao Senhor. Até que o trem passava e nós seguíamos o caminho, sem fôlego, sem cor, sem força, mas nunca desistimos de cultuar o Senhor por causa disso. Então, meu irmão, se você está passando por uma provação, se o trem está passando bem atrás de você, se você tem ouvido o barulho do trem, se você tem sentido aquele arrepio de sentir o trem passando assim pela sua vida, faça isso.
Segure nas mãos do Senhor, o seu Deus. Ele está presente com você nessa situação. E glorifique a Deus enquanto você passa por essas situações adversas, porque o Senhor vai usar tudo isso para aperfeiçoar o seu caráter e fazer de você uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Onde está Deus quando nós enfrentamos tribulações? Ele está conosco. O que Deus está fazendo enquanto nós sofremos? Ele está agindo para o nosso bem e agindo para a sua própria glória. Que Ele nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Eu peço que você feche os seus olhos e que você ore, respondendo ao Senhor aquilo que você ouviu Ele dizer em sua própria palavra.